Bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Conhecereis a Verdade. E hoje vamos debater um tema que tem sido muito importante no meio cristão. O tema falando a respeito das IAs. Hoje em dia, muitas pregações, muitas músicas têm sido criadas por IAs. E queremos debater hoje, conversar a respeito desse tema e ver se realmente isso tem respaldo bíblico, se realmente as IAs podem contribuir para que os louvores possam ser abençoados ou simplesmente é um subterfúgio que muitas vezes tem afastado as pessoas da presença de Deus, criado talvez uma adoração artificial. Eu estou aqui hoje com o meu sobrinho William. Você quer falar mais alguma coisa? Muito boa noite, pessoal. Meu nome é William Silva, sou esposo da Rafaela, sou pai do Oliver, sou estrategista digital há mais de 12 anos, cerca de 14 anos, sou como estrategista digital. Então, trabalho com educação e estratégias e também utilizando IA no meio desse processo. Vai ser um prazer aí estar falando um pouquinho sobre isso hoje aqui com o meu tio Elias. Amém. Também estou aqui com meu irmão Diego. A gente congrega na mesma igreja, na Assembleia de Deus, no Ministério de Madureira. Então, Diego, pode se apresentar aí pra galera. Prazer, né? Me chamo Diego Luz. Congrego na mesma igreja, né? Com o Elias, que nem ele mencionou. E também trabalho com marketing. Não sou estrategista, né? Mas sou o diretor comercial da Carmillion, empresa focada no setor automotivo. E lá a gente vende a famosa Helena, né, que fica responsável por fazer pré-atendimento aí em inúmeras concessionárias espalhadas por todo o Brasil. Para mim é um prazer enorme estar juntamente aqui com o pessoal aqui da Conhecereis a Verdade. E espero aqui que esse projeto piloto iniciando aqui a gente possa bater um papo bem legal sobre inteligência artificial. Amém. Então, para esse nosso primeiro episódio, né, como eu disse, esse tema é um tema que Deus colocou no meu coração e eu tenho visto que hoje em dia, como eu sou músico, toco bateria desde os 14 anos, já faz um tempo já que eu ando no meio do louvor, conheço um pouco, assim, a respeito de bandas e a gente tem acompanhado tanto louvor. A gente tem visto o quanto as IAs hoje em dia elas têm sido uma ferramenta. Só que isso levanta um questionamento. Será que essa ferramenta que tem sido tão usada, ela tem substituído de fato a unção? Porque se a gente vai ver os louvores antigos, eles tinham uma unção, eles tinham um tempo de preparo. As pessoas muitas vezes levavam meses, até anos, muitas vezes, para criar um álbum. E hoje em dia, com um simples prompt, né, a gente pode criar uma letra de uma música, a gente pode criar até pregações. Então, hoje, com meus amigos aqui, meus irmãos, a gente quer falar a respeito, né, trazer luz a esse assunto. Claro que é um assunto muito extenso, né, eu sei que pode dar vários episódios falando a respeito disso, mas hoje nesse nosso primeiro episódio, vamos conversar a respeito, vamos dialogar para ver se a gente consegue acrescentar um pouco mais de conhecimento aos nossos seguidores, aqueles que vão estar nos assistindo. Então, William, o que tu acha dessa situação, principalmente nos louvores, que hoje em dia as IAs têm contribuído com letras? Tu acha que uma letra criada por uma IA, ela tem a mesma unção do que uma pessoa que se preparou durante anos ali, muitas vezes orando de madrugada, pedindo unção? Será que uma IA que, em questão de segundos, cria uma letra, essa letra, esse louvor que ela criou ali, ela vai ter o mesmo, digamos, peso, a mesma unção que uma letra de uma música que foi, digamos, uma revelação de Deus? Massa. Eu acho que primeiro, né, o primeiro passo é a gente entender o que de fato é as IAs que a gente tem hoje, né? Algumas pessoas, elas entram na parte do mistério, de acreditar que a IA, ela é responsável por fazer tudo do zero. Só que não, hoje as IAs que a gente tem, elas não conseguem criar algo do zero. Elas sempre vão partir por um pressuposto de alguma coisa, do conhecimento que ela tem na base dela, né? Então é um agregado de informações que ela vai seguir alguns padrões que ela acredita que possa ser mais interessante para a criação daquilo que ela foi proposta para fazer. E quando a gente fala de música, dificilmente a gente consegue criar letras que sejam tão boas quanto os clássicos, por exemplo, que a gente tem. Vamos lá, vou pegar um compositor, né, que todo mundo deve conhecer aí, por exemplo, o Fernando, da dupla Fernando Sorocaba lá. E o Sorocaba também é um bom compositor.
Os dois, eles são ótimos compositores. Tanto que eles nem hoje fazem mais show justamente por conta de que eles criam as letras e ficam agenciando outros artistas, né? Lua Santana, se eu não me engano, canta as letras deles. Quando eu faço uma análise com a IA para que ela analise todas as letras do Sorocaba e faça a criação de uma música nova com base naquilo, cara, até que uma letra pode soar boa, porém ela não tem o quê? Que é aquilo que faz com que as letras, de fato, consigam trazer algum tipo de sentimento. É profundidade. Dificilmente hoje uma IA generativa que a gente tem, que ela pega com base em informações que ela já tem no mercado, ela vai conseguir transmitir a experiência individual de cada um. E quando a gente tá falando, agora puxando pro âmbito cristão, quando a gente tá falando da criação de uma música, de um hino, de um louvor, algo, tu pode ver que todo louvor, ele tem um tempero, digamos assim, que faz com que toque o coração de outra pessoa. Claro, que além de ser um direcionamento do Espírito Santo, muitas vezes é uma experiência que a pessoa passou. Uma experiência que ela passou lendo a Bíblia, uma experiência que ela passou sobre alguma coisa, ela teve uma percepção sobre aquilo ali e ela transmitiu em formato de música. Então, se a gente for analisar, cara, dificilmente um robô vai conseguir passar essa mesma profundidade. Ela não vai ter as experiências próprias dela. Porque ela não tem experiência própria. Então, ao meu ver, a inteligência artificial ela sempre tem que ser levada como uma base. E quando a gente tá falando sobre com músicas ou coisas do tipo, depois a gente pode entrar em outras partes que ela até pode ser usada dentro da igreja, dificilmente ela vai conseguir ser usada dentro de música, para que traga essa experiência individual. Claro, se vai ser uma música secular ou coisas do tipo, aí tanto fez, tanto faz. Mas se a gente tá falando sobre algo profundo e que de fato emocione, eu tenho as minhas dúvidas se isso pode de fato ajudar no âmbito cristão. Diego, o que tu acha também? Concordo basicamente com tudo que ele mencionou. A IA, ela nada mais é que um conjunto de acessos na internet, né, que ela vai buscando e parametriza ali para criar algo novo, né? Ou algo que ela vai seguir os padrões, como exemplo, tu pode pegar, que nem eu já vi na internet, pegar uns salmos e botar para a IA criar uma música baseada naqueles salmos, ela utilizando a mesma letra, só que com o estilo de música do Michael Jackson. Ou até utilizando uma música específica do Michael Jackson, Blues, sabe? rock, ela... Então ela nada mais é do que uma ferramenta. Né? Então, seja para tudo que tu for fazer, até mesmo no meu trabalho, eu utilizo ela como uma ferramenta, né? Ela não consegue, digamos assim, que nem a gente falou, amplificar, né, um sentimento. Algo do gênero, porque no âmbito cristão, né, como a gente vive, né, a gente vive à base de oração, à base de busca, né, na presença do Pai. E há um sentimento nisso, né? Há uma vontade grande de adorar o Senhor. Um desejo de cada linha, cada estrofe daquela letra ali, ela a pessoa compôs ela, né? Baseado nas experiências que ela viveu, mas também no que ela está vivendo naquele momento, experiências com Deus, dificuldades do passado. E aí ela não passa por isso, né? Sim, ela como uma ferramenta, né? Ela não tem suas próprias experiências para criar uma letra. Muitas vezes a pessoa, na hora de criar o prompt ali, ela vai até falar para ela, eu quero um louvor que fale de Deus, que fale de amor, fale de salvação, e baseada nisso ela vai criar, né? E ela vai criar toda a música ali, a musicalidade, até tem IAs hoje em dia que colocam um ritmo, botam cantores para cantar. Antigamente ela era um pouquinho mais limitada, a gente colocava ela mal, colocava a cifra, né? Mas hoje em dia tem umas que já criam até o instrumental, né? Então, isso aí é um avanço, né? Mas como vocês ali salientaram a questão da experiência, né? Porque um cantor, né? Alguém que se dedica ali em oração, buscando a Deus, ele vai... No caso, eu já vi muitos cantores que falam que durante a madrugada, eu sei que... como o Fernandinho também muitas vezes falava que Deus dava experiência para eles e baseado naquelas experiências ou muitas vezes estudando a palavra, se vocês forem ver, digamos, acho que 90% das letras das músicas do Fernandinho, se não for 100%, né, são textos bíblicos cantados, né, textos, muitas vezes ele estava ali estudando e ele criou em cima daquilo ali o que Deus mostrava para ele, né. Então... E tu mencionou algo aqui que veio na minha mente, que muitas das vezes Deus, ele
influencia, incentiva a pessoa, né, o compositor, a criar uma letra sobre aquilo que ele possa estar passando ou meramente uma inspiração vinda de Deus para que aquele que vai ouvir possa ser trocado. Deus fale através do louvor. Quando a gente vai olhar para a IA não consegue fazer isso. Né? Ela não vai conseguir criar algo, ela cria tudo baseado em outras criações já feitas, já realizadas que está na internet. Mas ela não vai criar algo inspirado por Deus e que vai ser direcionado para o ouvinte, aquele que está precisando, que Deus ele quer atingir, né? Até se a gente for traduzir isso em outras palavras, né? É que por mais que ela possa criar algo bonito, ela não consegue criar algo profundo. Por que pra música secular ela serve? Porque não necessariamente eu preciso trazer profundidade numa música secular, né? E não falando que, enfim, as outras músicas são raras, mas para que a pessoa de casa possa entender, é que quando a gente fala de adoração, não tô somente cantando, eu estou me entregando naquele momento. Dificilmente vai ter entrega pra isso. Vamos fazer... Tu é pai? Não. Não é pai, mas tu é pai, que eu sei, e eu também sou pai. Tu trocaria o abraço do teu filho por um abraço de um bebê reborn? Não, né? Não. Olha, eu não sou pai, mas também não. Não, justamente. Agora imagina, vamos lá, eu sou um cantor, eu fiquei famoso fazendo música com IA pra igreja. Agora imagina Deus como nosso pai. Imagina Deus sabendo que o nosso filho poderia ter se dedicado um pouquinho mais, mas ele prefere dar um bebê reborn para que ele seja abraçado, ao invés da gente ter a nossa própria entrega para que aquilo ali seja feito, né, com a unção que Deus de fato colocou na gente. Pô, né? Olha o dom lindo que o ser humano tem de compor uma música, né? E ainda delega essa parte para uma ferramenta que não consegue ter profundidade. Que nem eu disse, ela pode trazer algo bonito, mas ela não consegue trazer algo com profundidade. Sim, é bem verdade mesmo, porque... E a gente pode ver que a diferença hoje nos louvores atuais, né? Que muitas vezes eles lançam os louvores e a gente vê que muitas vezes é para se tornar trend, né? Hoje em dia tem estourado no meio gospel ali, no TikTok, Instagram... Esses trends, muitas vezes, que são os louvores que são lançados, eles pegam uma pequena partezinha ali e cortam. Mesma coisa que eles fariam numa música secular, né? Hoje em dia, a visualização, né, é o mais importante. Então, a gente vê que as letras, como vocês falaram, não tem profundidade. São letras artificiais que muitas vezes repetem ali, são muitas vezes limitadas, né? A gente vê que não existe um conhecimento teológico por trás daquilo. Que muitas vezes são umas letras fast food, né? Fast food. Umas letras ali pra rapidinho ali, pessoal, que como chiclete, gruda ali. E eles ficam, no caso ali, criando conteúdo em cima. Parece que os louvores hoje em dia, usando, no caso, a ferramenta da IA, são criados já visualizando isso. Crie pra mim uma música que com essa música, essas pessoas, ela tem uma parte forte onde que as pessoas vão poder reproduzi-la com dancinha, com alguma coisa. E isso tá se perdendo a adoração, né? Tá se perdendo aquela reverência. E pode ver que as letras antigas dos louvores, eles eram todos focados a Deus. Hoje em dia, é muita palavra motivacional, muita palavra ali no louvor, onde que vai estimular o ego do homem, e enquanto louvores antigos, eles eram voltados para Deus. Então a gente vê eu diria, uma evolução, mas ao mesmo tempo não é algo que evolui no sentido de adoração. É algo que evolui com a tecnologia, mas no sentido espiritual e de adoração e de louvor, não alcança o coração de Deus como os outros louvores antigos alcançavam, né? E sobre isso, né, até sobre o que ele mencionou ali, sobre a profundidade da letra, né, que é fato, hoje em dia, que nem tu mencionou, o TikTok, as músicas, na verdade, elas são pensadas para viralizar no TikTok, para serem, né, TikTokers, né? Então a pessoa, ela vai lá, cria as dancinhas lá, né, a música, ela é feita para isso, né? Então quando a gente olha pro advento da IA, a inteligência artificial, ela consegue replicar perfeitamente isso. Né? Hoje em dia, as pessoas, elas criam uma letra, né? Que nem exemplo de uma cantora americana ali, gospel, né? Que tem no Instagram lá, que tem mais de 200 mil seguidores. Alguém compôs a letra e botou a IA pra cantar, e não só cantar, mas também criar toda a parte musical, né? Então, tem esse detalhe que
hoje em dia, e tu vai olhar as músicas criadas por essas pessoas na base cristã e também fora, é tudo pautado em comercialização, né? E a gente volta novamente para a parte não há profundidade. Não há um desejo único de adoração ao Senhor. Há um desejo que possa soar, né? Que quer adorar a Deus, mas no final é olhando somente pro Deus Mamon. Não é? Só comercialização. Isso aí que tu falou é interessante, porque até então a gente estava falando de uma IA criar a letra, né? E colocar também o instrumental. Mas e quando uma pessoa cria a letra e pede pra IA, né, cantar? Seria, no caso, ainda teria unção, ainda seria algo artificial? Ou como vê assim, quando tu cria uma letra, né, tu escreve a letra ali e pede pra IA, agora com a voz dela, com o instrumental, colocar? Cara, vamos lá. Ao meu ver, o que acontece? Eu acredito que esse não é somente um problema do advento, digamos assim, da IA. É um problema educacional que a gente tem dentro das igrejas. Agora, mesclando dois assuntos. Por quê? As pessoas estão cada vez mais buscando entretenimento barato. E o entretenimento que eu digo não é somente um vídeo engraçado, não. Entretenimento é tudo aquilo que faz com que a pessoa tenha a atenção presa naquele momento. E, vamos lá, se ela vê uma música bonitinha e que aquilo ali traz algum tipo de sentimento nela, e às vezes as pessoas confundem muito o sentimento de emoção mesmo e algo que advém muitas vezes do Espírito Santo, né? Por isso que muitas igrejas têm cultos mais emocionais, justamente por conta disso, né? E por conta dessa falta de educação, delas não entenderem o sentimento que elas deveriam estar sentindo naquele momento, elas se apegam a coisas vazias como isso. Então, e por que eu trouxe essa pauta junto com a pauta de eu devo colocar ou não uma IA para colocar? Porque para essa pessoa e para essa grande porcentagem da igreja, se é uma IA ou não cantando, para ela não faz diferença nenhuma. Porque o que ela tá buscando não é nem a presença de Deus, é a confirmação de Deus sobre aquilo que ela quer pra vida dela. E é o que eu disse, ela quer pra vida dela, e não o que Deus quer pra vida dela. E depois a gente até pode entrar nesse assunto sobre IAs nas igrejas, mas só pra finalizar essa parte, se a música for cantada por uma IA, se for escrita por uma IA, e se o próximo Deus que ela vai adorar será uma IA, para ela tanto fez, tanto faz, desde que seja uma confirmação do que ela mesma tá buscando pra vida dela. Sim, bem... Então, ao meu ver, é a falta de educação nas igrejas, entendeu? Sim. E uma coisa também que eu já tenho observado também é que muitas vezes por usar IAs, né, como agora ela pode criar um arranjo musical, daqui um pouco até os músicos vão ser deixados de lado, porque para que precisar ter uma banda se a IA pode criar ali, né, todo instrumental? Isso é uma coisa também que aos poucos a gente vai se perdendo também, né? Hoje em dia a gente vê bastante também a questão das músicas, né, elas serem muito mais versões, né? As pessoas parece que não tem mais aquela criatividade. Quando eu digo versões, é tipo pegar a música digamos, uma banda lá, Voz da Verdade, e hoje em dia pode ver quantas versões diferentes já foram lançadas da música. Digamos, uma que explodiu foi Além do Rio Azul, onde o pessoal criou várias versões. Até a nossa banda que a gente canta ela também numa versão um pouco mais pegada assim, um pouco mais de rock, assim. Mas então, tipo, a gente não vê tantas composições, né? É mais pegar versões e fazer medleys. Até a própria IA ajuda nisso também. A gente já viu que muitas vezes pega ali, pede pra ela juntar as músicas ali, ela vai juntar perfeitamente, vai dar o tom certinho. Então também algumas coisas que estão se perdendo. Mas então agora, partindo para um outro assunto que também envolve a questão das pregações. E o Diego, né, como também ele prega, tu estuda a palavra de Deus, como tu vê também essa situação de que hoje em dia, para criar uma pregação, digamos, para criar um esboço de uma pregação, tu pode colocar ali na IA e a IA ela te dá o início, meio e fim. Tá?
Eu acho que existe uma linha tênue, né? Que as pessoas, elas... Acho que tem que iniciar, na verdade, a pessoa conhecer a palavra, né? Digamos assim, do início ao fim dela, porque muitas vezes você vai conversar com uma inteligência artificial, ela vai te passar coisas, né? E a gente, para quem trabalha mexendo com inteligência artificial, também nota que muitas vezes coisas ela cria, ela inventa. Então, tu tem que entender primeiro a palavra de Deus e começar, a partir daquele momento ali, começar a cuidar. Porque tem gente que vai usar como uma mera ferramenta. Eu tenho conhecimento da palavra, mas eu vou utilizar a inteligência artificial para montar todo o esboço. Ditar para ela exatamente aquilo que eu quero falar, né? E claro, ela vai dar algumas coisinhas ali e tudo mais, mas sempre vai entrar no caminho assim de que muitas vezes essa palavra não foi inspirada. A inteligência artificial, ela vai te dar outras palavras ali, talvez ela vai querer direcionar a tua palavra, né, tua ministração para um caminho e na verdade não é aquilo que Deus ele quer que tu fale. Sim, sim. Ela pode te dar, digamos assim, inúmeras palavras, te dar N versões de esboços para te ministrar, né? E tu só escolhe aquilo que tu quer, né? Mas basicamente, quando tu conhece a palavra e tu começa a orar, pedir para Deus te revelar o que é que ele quer que tu traga, seja numa noite, amanhã, ou qualquer outro dia, ou daqui 30 dias, né? A palavra, Deus ele vai dia após dia te alimentando com aquilo que ele quer que tu traga. Então ele vai começar a fazer tu se lembrar daqui a pouco de Davi, e né, através da história de Davi, ali, tu vai começar a transcorrer exatamente aquilo que ele quer que tu fale. Mas muitas das vezes, mesmo não usando inteligência artificial, tu vai chegar na igreja e Deus ele vai alterar. Através dos louvores ali, tu vai sentindo e tu vai percebendo o que Deus ele tá falando. Dando E ali tu vai começando a redirecionar a tua palavra. Por isso que tem que ter o conhecimento da palavra. O problema é quando tu tem aqueles pregadores tiktokers, né? Sim. Que no final muitas vezes é algo criado, co-criado antecipadamente, algo que não é tão direcionado, não é algo incentivado por Deus, né? Tu cria palavras rápidas, rasas e sem que toque realmente aquele que precisa ouvir. Porque a palavra, ela é assim, a palavra ela vem, é uma faca de dois gumes. Mesmo que ela corta aqui, ela fala comigo, ela vai falar também com quem está escutando. Então, do que adianta uma palavra que não vai tocar, que não vai falar? Uma palavra que Deus não direciona, né? Então, existe uma linha tênue em que a pessoa ela tem que cuidar, né? Se ela vai utilizar a inteligência artificial daqui a pouco meramente para buscar informações, para questionar sobre eventos do passado, eventos bíblicos, algo do gênero, né? Mas sempre se preocupar ela mesma meditar na palavra de dia e de noite, porque aí não tem erro, né? Nada substitui o estudo da Bíblia. As pessoas são... volto de novo para a parte da educação das igrejas. Eu fazia parte de uma igreja lá em Alphaville, que era a presbiteriana. E o pastor, ele tava sempre falando sobre o estudo bíblico, assim. Cara, ele batia muito na tecla de que não dá para ser preguiçoso no quesito de estudo bíblico. Porque daí, agora trazendo de novo para IA, vamos lá. Qual que eu acho que é o uso correto da inteligência artificial, não só no âmbito cristão, mas em qualquer coisa, né? Tu utilizar como se tu fosse... Pensa que tu é o Tony Stark e a inteligência artificial é o Jarvis. O Jarvis é mais inteligente que o Tony Stark? Não, ele não é. O Tony Stark, ele nunca... Como é que eu posso dizer? Ele não acata as coisas que o Jarvis fala. Ele pergunta as coisas, o Jarvis traz um dado pra ele e ele confirma ou não confirma. E às vezes ele até faz o Jarvis ficar pensando nas coisas lá pra ele poder fazer. E o que eu quero dizer com isso? Que quando tu vai fazer um estudo, a gente não tem que ter a cultura de pegar a resposta pronta e já sair aplicando aquilo ali. A gente tem que ter a cultura de entender que eu sou a pessoa que estou operando aquilo. E se eu sou a pessoa que estou operando, eu preciso fazer mais e mais questionamentos e entender quais são os dados que de fato são importantes pra mim e os que não são. Nunca na vida, se tiver algum pastor que faça isso, tá completamente errado, vou chegar lá e falar assim, preciso pregar sobre tal coisa, me entregue toda a pregação. Aí o cara vai lá e pega toda a pregação de ChatGPT. O certo é a inspiração. Tu tem a inspiração, tu nem pede pra ele te dar todo o esboço. Tu entende o que tu quer passar, tu vai entendendo quais são as revelações. E aí, por exemplo, tá? Eu tenho uma pasta dentro do ChatGPT que eu utilizo... eu tenho pasta de estudo bíblico, eu tenho pasta pra várias coisas. E o que eu mais falo dentro da minha pasta de estudo bíblico? Por exemplo, tá? Vamos supor, tô lendo lá a Bíblia, tem uma interpretação X, tô lendo um versículo, eu sei que foi traduzido de uma outra forma em outra Bíblia. Aí, pra eu não ficar nesse jogo de traduções, porque
Porque a linguagem brasileira, ela as palavras são muito... Como é que eu posso dizer? Diferente do inglês, por exemplo, que são palavras muito mais direcionadas, o português tem muita palavra ambígua, né? E aí eu vou lá e faço assim, beleza... se é no Novo Testamento, se é no Velho Testamento, vou lá e vejo qual que é o idioma original e falo pra ele me trazer todas as versões traduzidas que tem naquilo lá e fazer comparativos, historicamente falando, sobre como que aquela palavra foi sendo traduzida durante o tempo. Por quê? Porque assim eu vou conseguindo ter uma raiz muito mais profunda. E como que eu utilizo isso? Né? A gente tinha um encontro que a gente fazia com os nossos alunos toda segunda-feira de manhã. E eu usava o ChatGPT para me trazer alguns direcionamentos voltados a algumas palavras. Porque... eu gosto muito de hermenêutica, eu gosto muito da parte da tradução, né? Esqueci agora o nome do estudo da palavra não bíblica, da palavra mesmo. Esqueci o nome agora. Fazer uma exegese do texto? Não, agora não é a parte bíblica, agora é o entender o significado da palavra. Esqueci o nome. Pra quem não sabe, a gente tá um pouco tarde aqui da noite, já o sono vai bater. e acaba esquecendo algumas palavras, né? Mas quando a gente busca o significado específico daquela palavra. Ah, por que o nome disso aqui é copo? Ah, porque lá no latim era de tal forma e eles usavam, sim, entendeu? Sim. E o que acontece? Eu utilizo o ChatGPT pra isso. Pra que daí, lá, eu tava fazendo um estudo de manhã. Cara, eu vi que durante a semana todos os alunos estavam falando sobre... dificuldade sobre tal coisa, tal. Daí eu vejo, cara, como que eu posso direcionar biblicamente para que eles parem de fazer isso? Aí eu lá vejo qual que é a palavra que eles mais estão falando. Ah, estão falando que... Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Sobre o cristão, o crente, muitas vezes não gosta que a pessoa vá lá e diga que ela tá errada. Fala assim, quem é tu pra me julgar? Tu não é Deus pra me julgar. Daí eu vou lá e puxo na Bíblia a palavra, o que significa a palavra julgamento na Bíblia. Sim. E aí meu ChatGPT, ele funciona pra isso. Não pra me direcionar qual que é a palavra que eu vou falar. Não, pra me trazer mais certeza das informações que eu estou buscando. Sim. Entende? Porque senão, cara, que nem eu disse antes, a música se torna IA, a letra se torna IA, o baterista se torna IA, o pastor se torna IA e daqui a pouco o meu Deus se torna IA. Entende? Se a gente for pegar a palavra, a Bíblia propriamente dito, se ela não tivesse inspiração de vida, ela só seria letra. Da mesma forma que toda informação que chega da IA. Sim, é bem sério isso. E eu já, como disse, né, muitas vezes a gente tá criando ali uma pregação, até um estudo, né? Eu já usei a ferramenta ali pra dar às vezes pra entender um pouquinho, assim, fazer uma pergunta tal, como é que era naquele momento histórico, por que foi dito daquele jeito. Eu acho que isso é válido. Mas muitas vezes, como o próprio Diego estava falando também, a respeito, assim, daquela inspiração que vem de Deus, né? Que, quando a gente está estudando a palavra de Deus, Deus nos abre os olhos. Pode estudar várias vezes o mesmo texto bíblico e Deus pode te dar um direcionamento diferente cada vez que tu lê esse texto bíblico. Então, a gente vê que é algo que a IA, ela pode dar informações importantes, ela pode nos mostrar muitas vezes o direcionamento ali naquela situação, naquele momento, mas aquela profundidade que só o Espírito Santo pode nos dar, isso vem de Deus, então isso não tem como a IA reproduzir, por mais que seja uma ferramenta importante, né, para os nossos estudos. Até na questão de criar e-books também, né, criar estudos, né, material de estudo usando a IA. Isso é uma ferramenta... Claro, tem que entender daquilo que tá falando, porque como disse, né, muitas vezes a IA pode criar um assunto, tu pedir para ela criar um assunto e se tu não tem conhecimento daquele assunto, tu vai pegar e vai se perder, porque ela vai te dar várias coisas, vai falar várias coisas a respeito daquele assunto, mas se tu não conhecer de fato, imagina, eu sou cristão, conheço a palavra, mas daí eu vou lá e peço para ela criar um e-book a respeito de gastronomia. Eu não entendo nada de gastronomia. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou conseguir falar para não, isso aqui essa informação que você colocou aqui, ela está equivocada. Então, dentro dos estudos, se a gente tem uma base bíblica, se a gente estuda a palavra de Deus, tem como a gente entender e ver que muitas vezes, talvez ela pode estar dando uma informação errada, mas o problema é se basear totalmente nas informações que ela pode estar de forma cega, né? Porque a inteligência artificial nada mais é que uma ferramenta, um amplificador daquilo que você já tem como conhecimento. Ele utilizou aqui exemplos de que ele cria
baseado no conhecimento dele, ele utiliza ali para indagar ela, questionar ela sobre eventos, circunstâncias, como era naquela época lá, para poder estruturar melhor ali a síntese dele, o que ele está estudando, né? E, por exemplo, o programador hoje se utiliza do cloud, né? Na parte de programação, vai criar um software, algo do gênero ali, só que ele precisa ter conhecimento pode ser um conhecimento básico sobre programação, porque senão a inteligência artificial começa a fazer códigos e tudo mais ali de forma errônea, né? Claro que agora o Cloud lançou uma ferramenta ali que ela mesmo cria a parte de linha de código, mas também tem outros agentes que vêm verificando para ver se está tudo certo, né? Mas, assim, em relação a isso, dá para se utilizar assim como uma ferramenta, algo que vai te ajudar a amplificar o teu conhecimento, né? Eu assinei agora recentemente uma ferramenta que tem todas as inteligências artificiais. E às vezes tu consegue fazer com que elas mesmas se conversam. Então tu bota um assunto, seja bíblico, né, com relação ao passado, e tu começa a botar lá o ChatGPT, o que ele acha sobre aquele assunto. Aí o Grok lá vai lá e fala o que ele tá achando. E tu vê que elas mesmo, muitas das vezes, não conseguem entregar aquilo que é perfeito. Né? Uma começa a achar gargalos na conversa da outra, e assim vai, né? E ali tu vai instigando elas para te usufruir do melhor. Que eu acho que é isso, né? Sim. Exemplo, a gente tem hoje igrejas, né? Voltando àquele assunto ali em relação ao uso, né, da inteligência artificial nas igrejas, né? Tem exemplos de um tal de VS, que é um programa utilizado... sim. Onde, na falta de um tecladista, tu utiliza a ferramenta ali pra tocar o teclado, né? A gente já pensou em usar isso, mas ainda não. Pensaram que vão perder o emprego. Vão ficar sem emprego daqui a pouco. Mas daí tem que estar tocando no nível profissional, porque tu liga ele vai, né? Não tem. E existe um problema também que tem igrejas, tá? Que utilizam dessa ferramenta e bota alguém que não sabe tocar só batendo corda. Sim. Sabe? Só fingindo e esse VS ele vai tocando, sabe? Mas e até que ponto existe ali a vontade, o interesse humano de adorar a Deus, sabe? Porque muitas das vezes utiliza só como mercado. Sim, é um show só, então. A gente hoje vive num mundo que tá... Aqui não quero tornar relativo, aqui relativizar, mas é um mundo em que tudo é raso. O meu conhecimento da Bíblia é raso. O meu nível de conhecimento de Deus ele é raso. A minha experiência com Deus ela é rasa. Assim também como o que eu vou, digamos assim, usufruir da internet é raso. Né? Tudo que é TikTok, tudo é voltado para isso, né? E aí a grande questão é voltarmos à essência. Nossos avós, nossos pais faziam, né? Que é meditação, é leitura, que nem nosso pastor menciona, né? Poxa, eu vou estudar a palavra de Deus, mas eu não vou só ler e toco pro lado ali, vou fazer minhas coisas. Beleza, eu vou meditar na palavra de Deus, eu vou ler lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas eu vou ficar mais tempo ali meditando naquela palavra, né? O que Deus ele quer falar pra mim, baseado naquela palavra, né? É que não vai faltar nada de combustível pra minha Porsche. Assim. Mas ontem até eu tava lá como eu tô congregando agora junto com o teu pai, e ontem era um culto de ensino. E praticamente tava nós, que era a banda, o teu pai e a tua mãe na igreja. Porque as pessoas hoje em dia, elas, quando se fala em culto de ensino, se fosse o culto da prosperidade, o culto das portas abertas, o pessoal lota, né? Mas como era um culto de ensino, onde que ele pegou a palavra e estava fazendo uma leitura, uma leitura expositiva do texto ali, falando a respeito do texto, mostrando, as pessoas não querem isso. As pessoas querem que sejam palavras, no caso, motivacionais, palavras, assim, igual da teologia da prosperidade, né? Que não é o assunto hoje, né? Mas as pessoas procuram muito mais isso do que realmente aprender com a palavra de Deus, né? As pessoas, elas querem, na verdade, é a bênção. É o milagre, elas não querem o dono. Quem opera, né? Elas querem a confirmação. E é louco porque tem um filósofo, que, se eu não me engano, o nome dele é Zygmunt Bauman, que ele fala sobre a sociedade líquida. Sobre a modernidade líquida, se eu não me engano. Que é isso que a gente vive hoje, né? Relações mais rasas, tudo mais raso. Até mesmo, claro que ele não é o livro não é sobre a Bíblia, mas ele fala sobre o comportamento da sociedade. E a gente vê isso cada vez mais dentro das igrejas.
Porque, pô, vamos ser sinceros, ser cristão hoje é legal, é cool. Todo mundo hoje é cristão. Sim. Todo mundo hoje acredita em Deus. Todo mundo hoje sente no coração que o Espírito Santo falou alguma coisa com eles, né? Todo mundo hoje todo mundo assiste David Leonardo. Todo mundo hoje assiste David Leonardo, todo mundo... Qual é o nome do outro pastor lá? Esqueci agora. Esqueci mesmo. Enfim, acho que Deus me tirou da minha cabeça pra não arrumar treta. Mas as pessoas, elas querem mostrar que elas são cristãs e não, de fato, serem cristãs. Uma vez eu tava numa festa, quando eu fui só pra acompanhar a Rafaela, porque foi bem quando a Rafaela fez 18 anos, e como eu sou 4 anos mais velho que a Rafaela, tudo que a Rafaela ia passando, eu já tinha passado. E eu ficava tipo, meu Deus, tá. Vamos pra festa. Cara, eu nunca gostei de ir em festa. Aí eu pensei, vou com ela. Cheguei lá na festa, daí já eu era mais velho do que a boa parte do pessoal que tava lá. Bem mais velho. Eu só ficava olhando. Eu ficava olhando todos eles fazendo stories de que estavam na festa. Mostrando aqui a bebida que eles estavam tomando. Sabe o que era o mais engraçado? Depois que passava aquilo, eles nem tomavam. Eles ficavam com o negócio na mão e guardavam o celular no bolso e ficava assim. Ninguém pulava enquanto não tava com o celular na mão. E aí, cara, eu sou tão chato que eu cheguei em casa e escrevi isso num papel. essa análise ali do ambiente. Eu falei assim, caraca, as pessoas estavam querendo mostrar que estavam ali e não estavam ali, de fato. E como eu não queria mostrar que eu tava ali, né? Eu acho que eu era o único que tava ali prestando atenção no ambiente inteiro. E em relação a isso, teve uma... Aí falando, não mudando totalmente de assunto, né? Mas a relação ao Airbnb, né? Ou até lugares instagramáveis. Hoje tudo é focado nisso. Tu não vive o lugar, né? Tu foca em aparecer, se mostrar. Então, eu fui numa lagoa que era totalmente instagramável. Só que tu chega lá, não é nada daquilo que mostra no Instagram. Né? Então, todos os lugares são pensados para que tu tire a melhor foto. Era uma lagoa pequena? Lagoinha? Tava na lagoinha. Não vou nem confirmar. Tava uma confusão lá com o pastor. Tava na lagoinha. Mas é tudo focado nisso. Em tu simplesmente chegar, fazer um stories ali e tu não viver o momento. Até eu ia ir pra esse ponto, porque daí depois de anos, né? Daí a Rafaela foi pra igreja também, se converteu, se batizou. Inclusive ela foi batizada pelo André Valadão. E ela não sabia quem era. Ela não sabia quem era. Foi muito engraçado isso, muito engraçado. Ela tava olhando esse dia as fotos, ela falou, caraca, que o André Valadão. Esse papo, cara. Pagou uma taxinha? A gente pagou o VIP pra estar lá. Sim. Meu Deus. Aquele dia, enfim. Mas o que acontece? Daí, a gente tem uma brincadeira lá em casa que a gente fala que são os pastores NPC. Você sabe que é NPC de um jogo e tal? São os personagens que ficam de fora. Então, eles têm Eles já têm alguns comportamentos programados, né? E eles só fazem aquilo ali. E a gente brinca dos pastores NPC. Por quê? Porque o pastor, ele... Cara, tu pode ver, por conta dessa liquidez, dessa coisa rasa de hoje em dia, que tudo escorre pelos dedos, o pastor, ele já tem o jeitinho dele falar, ele já tem as frases de efeito. Cara, era engraçado, assim, a gente ia pro culto, não tô falando qual igreja é, tá? Vou deixar em aberto aqui. Mas a gente chegava lá, eu sabia exatamente o momento que o pastor ia fazer assim, uau, Jesus, sabia o momento exato. Então, o que acontece? A gente vai criando esse comportamento dentro das igrejas. E agora, conectando de novo com a IA não é o vilão. O vilão é a falta de uma rigidez, até mesmo das igrejas mais novas, com essa questão do estudo. Porque se não tem... Se tudo fica assim... pode até parecer que o cara... vocês são muito religiosos. Não, irmão. Isso aqui é amor à palavra e também é amor a ti. Porque se tu continua não tendo a disciplina do estudo, não tendo a vontade de participar de cultos onde são expositivos, onde vai fazer com que tu sinta um constrangimento em estudar mais a palavra, a IA sempre vai parecer o vilão. Justamente por conta da falta da disciplina. É uma ferramenta, né? Como um carro. O carro ali, tu pode usar ele pra te se locomover de um ponto até o outro,
ou tu pode sair atropelando, como se fosse um GTA, todo mundo vê. E é uma ferramenta que pode ser usada pro bem ou pro mal. Algumas igrejas antigamente não permitiam que tu tivesse TV dentro de casa. Aí tu só podia ter rádio. E aí, pra burlar isso, algumas pessoas começaram a comprar TV com rádio. Aí só escutava o rádio na TV. Pois é, sim. Aí deu, sei lá o que deu nas igrejas, começaram a permitir utilizar a televisão. E aí não podia ter telefone. E aí, cara, começaram a ver, daqui a pouco essas igrejas estavam fazendo live. Então, e qual que é a parada por trás disso? Por que eu trouxe isso? É pelo mesmo motivo. É a falta da educação do público dentro da igreja. Essa de ter a disciplina. Entende? No final, os maiores culpados disso são as igrejas, né? Que não ensinam. Porque pega um jovem que ele ainda não é cristão, mas ele se cria num movimento, numa vida que absorve tudo no TikTok que é raso, o conteúdo que ele assiste é raso, tudo é raso. E ele vai querer ir numa igreja, né? E se aquela igreja não incentivar ele a buscar a palavra, que já vai ser algo difícil, né? Porque ele tá acostumado a viver uma vida que tudo que ele digere é tudo raso. É feito dopaminérgico. Eu quero dopamina agora, tô com tédio, eu assisto aqui alguma coisa e logo eu já saio do tédio, né? Então, com certeza, os maiores culpados são as igrejas de não incentivarem, sabe? Pegar mesmo, acho que foi Paul Washer que falou que quando tu atrai as pessoas com artimanhas, entretenimento, coisas carnais. No momento que tu tiver que pregar a palavra mesmo, as pessoas vão se dissipar, elas vão para outras igrejas, vão para outros lugares. Agora, quando tu usa a palavra de Deus e o Espírito Santo, através da tua vida, vai lá e toca naquelas pessoas, as pessoas começam a vir através da palavra de Deus, tu pode falar sobre estudo, sobre o que for, a pessoa ela vai ir. Porque ela tá preocupada na salvação dela, tá preocupada em conhecer mais do Deus em que ela diz que adora. Sim. E falando um pouco também, voltando ali na questão do louvor, como eu disse, como eu toco bateria desde 14 anos, então eu já passei por várias bandas, já toquei nas igrejas, e a gente percebe que agora, com esse worship, até não... Às vezes o pessoal às vezes gosta, porque é muito cômodo o worship, principalmente pra quem tá ali tocando guitarra, violão, porque tem músicas ali que tu faz, digamos, tu vai fazer um medley e tu usa 4 acordes só. Fica ali em sol, ré. E o resto e fica aquele mantra ali, E o baterista lá nos... É só assim. Não perdeu aquela riqueza musical. E pode ver que muitos músicos antigos, eles têm essa birra com worship, porque se perdeu muito assim na questão rítmica também, são ritmos mais parados, o teclado lá fica naquele, como é que eles chamam? Acho que pad, agora me esqueci o nome que eles colocam ali, e fica aquele e se vai naquele e a guitarra se vai naquele som e repetindo o refrão, e repete, e repete, e repete. Então, hoje em dia, por causa do uso errado, como a gente diz, da IA, essa situação tem piorado porque as pessoas têm ficado preguiçosas na hora de estudar mais a música, de estudar, de querer aprender mais também a questão dos instrumentos. Porque, como hoje em dia as músicas são músicas muito repetitivas, músicas muito fáceis, para que eu vou estudar? Por que eu vou querer me aprofundar, digamos, ali no violão? Por que eu vou querer me aprofundar na bateria se eu aprendi um ritmo só e eu posso tocar todas as músicas naquele mesmo ritmo? Se eu aprendi 4 notas, eu toco todas as músicas com aquelas 4 notas, então Sim. A gente vê isso aí. E eu discordo de ti num ponto que tu trouxe antes, trazendo lá de trás, tu falou assim, assim, daqui a pouco vai tomar o emprego de muitas pessoas, né? Vai tomar o lugar de muitas pessoas no meio artístico e tal. Eu discordo nesse ponto por conta de que, se a gente for olhar o que me diz qual quadro vai estar exposto daqui a 100 anos. Um quadro criado por uma IA ou a Mona Lisa? A Mona Lisa vai continuar sendo exposta. E ela foi feita à mão. Por quê? Porque a gente tem uma valorização daquilo que é feito por puro talento. Se hoje em dia é banal fazer as coisas com IA, vai ser cada vez mais raro ter pessoas talentosas, que de fato vão se aplicar e fazer aquilo ali. E quanto maior esse nível de escassez que a gente tem em relação a isso, mais valorizadas essas outras pessoas são. Entende? Eu posso criar uma IA que ela vai ser estouro. O mundo inteiro vai descobrir quem ela é e tal, mas ela não vai ser tão valorizada
quanto uma criança que com 4 anos já canta com um tom de voz absurdo. Né? Do que um cara... Vamos pegar aquele filme, Whiplash, que o cara era baterista. Whiplash. Entende? Nada vai substituir o talento e a disposição do que aquelas pessoas têm. Um violinista. Um cara que lota um teatro. Ninguém vai lotar um teatro pra ver o Maiá tocando. Entende? Apesar que hoje já tem, né? Por mais que tenha. No Japão. Eu tô falando isso aí e me lembrou daquele filme, sabe? Eu, Robô, com o Will Smith. Que daí ele conversando com o robô, eles entram nessa situação mesmo dele falar que se o robô poderia pintar um quadro. Daí o robô disse, mas tu consegue pintar um quadro também? Daí ele meio que travou ali, mas... conseguir ele consegue. Se ele fosse bom de resposta, ele falaria, eu consigo. Sim. Mas como tu diz, qual o peso, né? Digamos, um robô ele pode estar reproduzindo como imprimindo ali, né? Mas é a criatividade de criar algo novo, né? Existe essa limitação. Que nem tu vai olhar, exemplo do Japão. O Japão, muito antes da inteligência artificial, eles têm artistas lá que são gerados pelo computador. E lotam eventos, sabe? Eu acho que... Mas se a gente também for ver, tem um pouco só de diferença por conta de que daí são países sem crença. Se a gente for ver. Onde a maioria da população não tem uma crença propriamente dita cristã. Né? Tem um holograma também, né? São em outros, né? Lá eles têm uma adoração bem grande, assim, por tecnologia mesmo, né? É bem... Sim, até casam, né? Eles casam com personagens, né? Só que isso só se reflete na vida vazia, né? Que hoje a sociedade, ela vive. Porque, claro, tu tem questões culturais ali de pessoas que lotariam. Aqui no Brasil é um pouco mais difícil porque a maioria é cristã, né? E aí são um pouco mais receosos quanto a isso. Só que eu também vejo, e tu olha historicamente, a sociedade, para tudo que é novo, ela causa empecilhos para absorver aquilo. Até o momento em que não consegue mais vencê-lo, né? Exemplo da calculadora. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu não podia fazer uma conta na escola ou qualquer lugar, porque tinha que ser conta feita de cabeça. Sim. Só que a sociedade, ela se curva porque a calculadora é muito mais fácil. Exemplo da IA. A IA, a gente hoje tá tocando esse assunto, tá falando, mas eu acredito que em algum momento as pessoas vão acabar se rendendo de alguma forma. Porque é muito mais fácil. É muito mais fácil tu conseguir tirar informações dela, tu conseguir criar esboços dela, tu conseguir criar algo raso, porque a sociedade ela tá acostumada a absorver conteúdo raso, sabe? Quem é que vai hoje num evento cultural? Quem é que vai hoje num teatro? Como mencionou, sabe? Hoje em dia as pessoas elas estão somente querendo ir em algo raso. Eu vi um vídeo esses dias no Instagram que apareceu pra mim de um rapaz que ele aparece em tudo que é lugar tocando funk. E ele foi, eu acho que num dos maiores teatros da América Latina ali no Rio de Janeiro, não vou lembrar o nome. As pessoas tudo maravilhadas com as obras que tem lá, obras de mais de 1000 anos, sabe? Um silêncio absoluto, ele me vem e toca de forma exacerbada ali, todo mundo pedindo silêncio. E a galera achou muito legal aquilo ali, sabe? Quem sempre quis fazer aquilo ali? Mas é que as pessoas, hoje a sociedade em si, ela tá totalmente contra o que é culto. Até porque, se a gente for agora trazer no sentido... por que as pessoas gostam de coisas barulhentas? Por que elas gostam de dopamina rápida? Porque isso elimina o esforço de pensamento, né? Um ambiente rico. Por que um ambiente rico ele é muito mais silencioso do que um ambiente pobre? Justamente porque o ambiente onde tu tem um nível de escassez maior, vamos dizer assim, para não precisar usar a palavra pobreza... Cara, se eu paro pra pensar na minha realidade, é muito pior. É muito pior. Então, tá sempre sendo preenchido por alguma coisa, né? Então, falando sobre... Tipo, pô... Não vou nem entrar nesse assunto, porque, tipo assim... né, o cara foi lá fazer um barulhão lá pra estragar o rolê dos caras. Mas, por quê? Porque tem essa falta do autoconhecimento, vou usar a palavra necessidade, de ter que fugir do espelho para olhar para mim mesmo, entende? Então, isso tá muito dentro das igrejas, cara. Meu maior receio é de que num futuro a gente tenha vou jogar um país, né? Um país, um mundo cheio de cristãos com igrejas 100% vazias. Por conta
Tá entendendo? Sim. Porque é mais fácil eu dizer que sou, é mais fácil eu postar que sou, e é muito mais difícil eu ser. Sim. Entendeu? E aí tu falou, pô, mas é porque vai ser mais fácil. E agora trazendo pra gente, a gente tem que passar pela porta mais estreita quando o assunto é ser cristão, né? Se o pastor, ele concordar e começar a utilizar pregações 100% com IA, botar até um pastor, tem uma igreja nos Estados Unidos, se eu não me engano, que ela foi criada 100% com IA. Respondia pergunta, e pergunta paga ainda, recebia dízimo, um montão de coisa, por conta de que, vamos modernizar essa parte aqui. Se eu não me engano, agora não sei mesmo, mas se eu não me engano, eles até enviavam orações pela IA para as pessoas dessa igreja, né? Pagava uma taxa lá, ela mandava. Cara, que tipo de igreja é essa? Sim. Que tipo de igreja é essa? Onde a pessoa, ela vai somente pra tentar achar uma solução pra carência dela. A gente sabe que muitas pessoas vão pra uma igreja tradicional já por conta de estarem carentes ou sentindo falta de algo, né? A carência é a falta de algo. Mas que tipo de igreja é essa que utiliza essas ferramentas pra continuar manipulando as pessoas para que elas se aproveitem desse tipo de carência, né? Essa é a porta mais fácil. Sim. E a IA, como a gente falou, tem comentado aqui, né? Ela é apenas uma ferramenta. As pessoas por trás do prompt ali que no caso, tá o problema, né? Tá o problema no músico que não quer se dedicar, que não quer buscar de Deus uma inspiração, que acaba usando a IA para criar uma música. E pode ver que muitas vezes a música estoura, né? Porque a IA, como diz, né? Ela vai trabalhar com banco de dados. Ela entende aquilo que é a trend do momento, aquilo que o pessoal tá querendo. E ela dá exatamente aquilo que é oferta e procura, né? Alguma coisa assim, né? Oferta e demanda. Oferta e demanda. Você que entende melhor do que eu dessa área. Mas então, que acaba sendo um louvor raso, né? Pregações rasas, né? Até pode ter um conteúdo, assim, que até pode fazer com que as pessoas se emocionem, porque eu acredito, assim, que a música ali, uma música feita pela IA, ela pode até emocionar, ela pode ali fazer a pessoa sentir no coração, mas, e perante Deus, quando a gente cria uma música, quando a gente tá ali, eu falo como músico, né, quando tá diante ali, eu não tô simplesmente ali tocando algo para agradar os ouvidos das pessoas, eu tô ali fazendo algo para adorar a Deus. Então, será que essas letras que a gente vê direto, assim, agora virou moda, modinha nas igrejas, né? As pessoas usarem trends, usarem músicas, louvores ali, e até usando umas dancinhas esquisitas lá, dançando porque tudo virou, tipo, trend, tudo virou visualizações, tudo virou... E aonde tá a adoração, a reverência, né? E como a gente tem falado aqui, por mais que a IA seja uma ferramenta útil, ela ainda é limitada na questão de profundidade por ela não ter uma experiência própria com Deus. Não dá pra dizer que ela vai criar um louvor seja agradável a Deus, porque ela não tem... esse é o limite dela. Por mais que ela tenha capacidade... uma capacidade de criar uma letra, de alcançar um objetivo ali, de criar uma letra com uma melodia bonita de se ouvir, ela ainda não vai alcançar aquilo que Deus espera de nós, que adoramos Ele em espírito e em verdade, né? Ainda não é uma adoração em espírito e em verdade, porque foi feito artificialmente, né? A melhor coisa que tu disse foi que ela é um fast food. Melhor coisa. Por quê? Porque fast food é bonito, é gostoso, mas não é nutritivo. Entendeu? E em relação a isso que tu trouxe, tem um exemplo Acho que o maior perigo hoje que tem são as pessoas mais antigas ou aquelas pessoas que não têm vivência com a inteligência artificial, que acabam absorvendo músicas cristãs feitas por IA e elas não conseguem discernir se é IA ou não, né? E acabam utilizando, e eu já vi isso, utilizando músicas feitas por IA, né? Dentro das igrejas, para cantar, para louvar, né? Então, é um problema, porque tem pessoas que vão fazer, né? Que tu mencionou aqui, pro bem ou pro mal, né? Pra fazer dinheiro, né? Porque hoje é muito simples tu criar uma conta no Spotify, começar a usar lá o Suno, acho que é Suno, não lembro agora o nome. Suno. É o Suno.
para começar a criar os hinos, as músicas, então tu pode pedir pro GPT criar uma letra cristã ali, baseado em alguma parte da Bíblia, ou baseado em algo que tu viveu, ele cria a letra, tu joga pro Suno, o Suno cria a música, tu importa lá pro Spotify na tua conta, e começa as pessoas a ouvir, né, tu usa lá meio de tráfego pago, sei lá, para começar a fazer anúncio, as pessoas começam a entrar ali e ouvir, e tu vai ganhando dinheiro em cima dessas músicas. Só que tem esse porém também das pessoas que querem dar o melhor pra Deus, querem adorar a Deus com essência, só que acabam pegando essas músicas, né? Que não são feitas pelo homem, mas sim por inteligência artificial, que o interesse maior é ganhar dinheiro. Olha que louco, ó. Pedi aqui pra ele criar em tempo real uma música, e como ele sabe que o worship tá mais em alta, e olha como é que ele chama o worship. Ele fala assim, ó, vou montar... Eu não vou falar como ele fala no início, porque ele tá programado pra mim, né? Então ele fala com a minha linguagem. Até me estranhou por eu ter pedido isso. Mas ele falou assim, vou montar no estilo adoração moderna, worship. Ele chama de adoração moderna, né? Worship. Mas com letra bíblica mesmo, baseada no texto. Aí ele me deu toda a letra aqui agora, né? Não vou cantar, até porque nem li completo aqui pra ver. Mas tipo assim, ele já foi logo no estilo que ele sabe que tá mais em alta. Ele não perguntou qual que é o sentimento que você quer. Eu falei assim, faz baseado em João 20. Porque eu já tenho uma música de João 20 na cabeça, que o próprio nome é João 20. Ele não perguntou, você gostaria de tal forma? O que você quer passar? Você tá com alguma inspiração divina em cima disso? Você quer você tem um direcionamento? Você quer que eu te ajude? Não, ele foi lá logo no estilo que ele acha que é o que mais vai estourar. Sim. Esses tempos pra mostrar pra minha irmã como tá avançada a questão, né? Das IAs, no chat ali eu pedi pra ele criar uma pregação baseada acho que não sei se era Paulo, alguma coisa ali, que é em Atos, que eu pedi pra ele criou. Eu disse, agora eu quero que tu crie uma música baseada nessa pregação. E ele foi e criou, olha só, ó a praticidade. Eu tenho aqui uma pregação e eu tenho aqui também uma música baseado na letra, nessa pregação. Então, pra ver como as coisas estão evoluídas e ainda estão andando assim rápido, né? Então tem que ter o discernimento. Esses tempos eu até criei um vídeo no qual eu coloquei uma música de um cantor famoso no meio pentecostal, que é mais essas músicas com trechos, né, sabe? Elas não têm um conteúdo teológico, não tem um conteúdo pesado teológico, mas tem aquele trechinho que gruda na cabeça como chiclete, sabe? Que as pessoas usam pra fazer trend. Eu não sei se você falava espada de fogo, não sei, uma coisa assim. E daí peguei e botei do lado da música dele, assim, ele cantando. Eu coloquei o Ademar Campos, aquela música, queremos o teu nome engrandecer. E tipo assim, eu não coloquei tipo um título no qual eu tivesse falando mal da primeira música, mas eu coloquei assim, que eu era mais do tempo, né? Eu sou mais do tempo desse tipo de louvor do que esse novo louvor moderno. Essa música, esse vídeo eu acho que deu quase 500 mil visualizações. E o pessoal falando que eu vi que muitas pessoas antigas ali, tipo, não digo antigo, mas assim, de uns 30 e poucos, 40 anos, tudo falando, eu amo esse louvor, eu sou desse tempo e tudo. E dava pra ver que quem curtia mais esse movimento, agora essas músicas mais, era um pessoal mais novo, assim. E ainda tinha pessoas novas também que preferiam louvores mais antigos ainda. Pra ver que ainda tem, né? Ainda tem aqueles ainda que desejam, né? Esses louvores mais antigos, apesar de eles estar ficando cada vez mais escassos, e o que eles estão usando muito hoje, como eu disse, né, estão usando versões porque com certeza o Ademar Campos, quando ele criou essa letra, quando Deus deu essa letra, foi debaixo de oração, foi debaixo de busca, e essa letra é uma letra tão profunda, né, que a gente vê que isso daqui surgiu depois de oração, depois de uma busca incessante por Deus. Que hoje em dia as pessoas não querem ter essa busca tão profunda com o nosso Deus. Teve uma música do Irmão Lázaro, nem precisa ir muito lá atrás. Vou pegar do Irmão Lázaro, por exemplo. Que depois que eu virei pai, eu quase choro. Só de pensar, eu quase choro essa música. Que é aquela, eu te amo tanto, 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 tanto. E aí, eu falei, caraca, olha a emoção que esse cara sente nessa música. Ele se sente muito amado pra ele ter feito essa música dessa forma, né? E o que ele fala. E depois que eu me tornei pai, eu me senti...
Que daí agora é tudo fazendo um paralelo, né? Eu falo assim, caraca, olha pro meu filho desse jeito. Imagina como é que Deus deve olhar pra mim, né? E aí tu vê o sentimento, né? Diferente, pô, eu acabei de ler toda a letra da música aqui, eu pensei, meu Deus do céu, cara, ele só pegou o versículo, se botar uma melodia talvez saia alguma coisa legal, mas não tem profundidade. E no final, qual que é o objetivo de nós sermos usados para pregar a palavra e de louvor? Na Bíblia a gente vê lá que tocava uma harpa... tocava a harpa e os demônios saíam. Pô, pregava a palavra, né? E baseado no Espírito Santo que tá na pessoa, a pessoa ela entendia que ela era um pecador e precisava aceitar a Deus, né? Transformação. Agora, se eu começo a criar um culto que somente coisas rasas, criado por inteligência artificial, onde é que tá Deus nisso? Como é que Deus vai salvar? Não é? Tem um tema pro próximo podcast aí. A cultura que está sendo criada dentro das igrejas da hipergraça, onde não precisa ter essa exposição, né? Por isso que hoje tudo é muito mais leve. Por isso que tudo hoje é muito... Eu falava pra Rafaela, falava assim, amor, eu não quero ter a melhor semana da minha vida, eu já cansei de ter a melhor semana da minha vida, porque sempre quando chegava, você vai ter a melhor semana da sua vida. Eu não quero ter a melhor semana da minha vida essa semana eu quero saber o que eu tô errando. O melhor de Deus vai chegar pra ti, o melhor de Deus pra mim é Jesus, já veio, né? Sim. Bem então, isso. É muito isso, pregar uma palavra assim de arrependimento. Sabe? Onde tem... A maioria das pessoas vão, né? Porque existe exemplo de muitas igrejas que não exige da pessoa, né? Pô, não exige que tu... Aí, claro, tem igrejas, né? Mas pra se batizar tem alguns critéricos ali, mas não precisa. 80 pilinha. Vem aqui que eu te batizo e eu te reforço aí o batismo que tu é batizado porque te batizaram errado. Sabe? Eu já vi isso aí. O batismo foi errado, vem aqui que eu te batizo. Vamos reforçar esse batismo e renovar. Esse batismo não tá certo. Então, e o maior problema é que as pessoas elas acabam indo pra aonde, digamos assim, inflama o ego delas, né? Enche o ego delas. Porque se tu vai ver que Deus ele falava lá na época que Jesus ele tava na Terra, vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome, né? A vida que vocês vão ter na Terra, ela não é plena. Vocês vão passar por dificuldades. Então, a vida, ela não é um mar de rosas, não é? Se eu acredito em Deus e não no Deus de Spinoza, né? Que o Deus de Spinoza é um espírito que anda no meio das florestas, que Deus, ele é amor, né? Se Deus deixou você ver, se Deus deixou você tocar, você sentir... Então, quem é o Deus que eu tô buscando? Quem é o Deus em que eu quero adorar, sabe? Que frase problemática, meu Deus do céu. Então, as pessoas estão mais preocupadas em exatamente aquilo que tu mencionou. Eu quero parecer. Eu quero fazer parte daquele clube, sabe? Eu quero jogar bola lá com os cristãos. Eu quero ficar pulando. Tipo assim, antes da gente encerrar rapidinho, é porque, sabe, cara, no meio dos negócios, no meio que é onde eu transito mais, é legal ser cristão, porque quando tu é cristão, tu fecha mais negócio. Sim. Quando tu é cristão, tu tem um selo que parece que tu nunca vai errar. Rapaz, não vou falar o palavrão que eu ia falar, mas tipo assim, muita gente esquece que por mais que tu seja cristão, que eu seja cristão, tu seja cristão, a gente é ser humano, pô. Sim. Pode ter um cara ruim no meio disso, né? E na verdade, agora falando sobre a transformação, né? Tem um monte de gente ruim. Né? Tem um monte de gente que é ruim e tá se tratando no meio disso. Só que quando tu se torna cristão, é tão legal que isso te abre várias portas. Tanto é que é muito comum, né? Daniel Vorcaro era cristão, pô, então... É muito comum. É muito comum. E não adianta ter o selo de cristão e não ter o selo do Espírito Santo, né? Isso. Glória! Chama lá pra te tirar. Mas então, pessoal, a gente tá chegando ao fim desse primeiro episódio, né, do nosso podcast. Agradeço, né, a presença de vocês, né? Se puderem deixar uma palavra agora para finalizar, né? Cada um deixar, a gente vai estar finalizando. Deixa eu começar. Bom, para mim foi um prazer enorme estar aqui com o pessoal aqui da Conhecereis a Verdade. A grande questão é que se preocupem, tá, com essa questão de inteligência artificial, busquem entender ela, né? É que nem quando tu tá no meio da guerra, tu precisa conhecer teu inimigo, né? Porque muitas vezes tá do teu lado, tá perto de ti e tu não tá conseguindo discernir, né? Então busque conhecer mais, não só a palavra, né, mas também a inteligência artificial, porque no final das contas,
Eu acredito que no futuro ela vai estar muito mais dentro, presente na vida das pessoas, né? Mas que a essência, aquilo que Deus ele direcionou para cada um de nós, ela não venha se apagar, aquela chama, né? Que todo dia ela queima dentro de nós, né? E esperançosos pela volta do Senhor, não venha se apagar por conta da gente muitas vezes ficar muito fitado na inteligência artificial. Busque a essência, se separe, se consagre e sei que Deus ele vai cuidar de todo o resto. Amém. E eu agradeço demais pelo convite. Cara, quanto eu puxei a orelha do meu tio pra ele se posicionar. Pô, o cara tem um canhão nas mãos aí, um monte de pessoas que não conhecem o verdadeiro evangelho, não conhecem a verdadeira palavra, muitas vezes não por culpa delas, né? É pela forma que elas foram ensinadas a buscar a palavra, né? Elas não têm... muitas dessas, né, vão acabar se perdendo, se decepcionando com a igreja justamente por conta da falta de pessoas boas como tu estarem posicionadas. Então, parabéns por estar se posicionando. Obrigado pelo convite, né, por ter lembrado de mim, enfim, né, pra gente estar aqui conversando um pouquinho sobre isso. E peço desculpa se alguma piada ofendeu alguém, né? O meu papel aqui não é né, fazer chacota de alguma placa de igreja ou coisa do tipo. Até porque, de fato, irmão, isso não importa, né? Se tu é de uma outra igreja, isso, aquilo, o que importa é a forma, né, que tu tá adorando a Deus. E antes da gente pegar aí, só vou deixar então o meu recado, faço do ET Bilu as minhas palavras também, né? Que busquem conhecimento. Busquem conhecimento, porque quanto mais chato vocês forem com querer saber mais sobre a palavra, o maior erro que eu vejo das pessoas nas igrejas é vendo um pastor falando besteira e a pessoa acatando pela falta de coragem de pesquisar sobre isso. A gente já teve uma vez em ambientes que a pessoa falava assim, não, cara, vocês são assim porque vocês ficam lendo demais a Bíblia, vocês pesquisam muita coisa. Oxi, que tipo de mal há nisso de entender o que eu acredito? Ser bereano, né? É. O que tem de mais, né? Eu chegar pro pastor e perguntar, pastor, aquilo que você falou, poderia me explicar um pouquinho melhor? Porque eu não entendi, né? Porque em tal versículo tá isso, tá aquilo. E... porque é assim que vocês vão conseguir ter mais clareza, é assim que vocês não vão cair por conta de um IA, é assim que vocês não vão cair por conta de um pastor estelionatário, tá? Então, busquem conhecimento. Esse é a palavra que eu sempre falo, né? Faço, como eu disse, faço do ET Bilu as minhas palavras também. Então, pessoal, quero agradecer a todos que nos acompanharam. Esse é o início, né, do nosso primeiro episódio aqui do Conhecereis a Verdade. Peço que nos sigam também. A nossa conta está no Instagram, no Facebook, TikTok e Quai, onde que eu posto vídeos lá, onde que busco, né, sempre trazer a palavra de Deus, dando mais conhecimento, porque como o próprio nome do canal diz, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só conhecendo a verdade de fato, né, a verdade de Deus, é que podemos ser libertos do engano, serem libertos das mentiras. E como esse tema que nós falamos hoje a respeito da IA, né, conversamos a respeito disso, que ela é como um veículo, né? Ela é uma ferramenta, ela pode ser usada tanto para o bem, tanto para o mal. Então que vocês peçam entendimento, conhecimento de Deus, para que não sejam levados muitas vezes por uma letra bonita ou uma pregação bem elaborada, mas que vocês venham buscar em Deus um entendimento, um discernimento para ver se aquilo ali vem de Deus ou não. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Deus abençoe a todos.